Você já sentiu como se tudo o que faz não fosse o suficiente? Como se estivesse correndo atrás de algo que nunca chega, tentando acertar, tentar ser alguém, alcançar o próximo degrau, mas no fundo, sentindo-se cada vez mais vazio? Você não está sozinho. Milhões vivem assim. E a verdade é brutal. Vivemos tentando acertar tanto que esquecemos como viver. Há uma armadilha silenciosa que captura milhões de pessoas. Você não a vê, não sente quando entra nela. Mas de repente, você está dentro. É quando você começa a esperar pela vida, esperar pelo momento certo, pelo relacionamento certo, pelo trabalho ideal, pela motivação perfeita, pelo futuro. E sem perceber, você vai adiando a única coisa que tem, o agora. As pessoas crescem, mudam, desaparecem. E você parece viver sempre o mesmo dia, a mesma rotina, o mesmo vazio. Você não está sozinho. Milhões estão vivendo assim, com o corpo presente, mas a alma adormecida. Este vídeo é um chamado, não para que você faça mais, mas para que você acorde. A vida está acontecendo, e você ainda tem tempo de voltar para ela. Desde pequenos, nos ensinam que há um caminho certo: escola, diploma, carreira, família, sucesso. Uma linha reta que, se seguida, trará felicidade. Mas, e se tudo isso for só uma armadilha bem contada? Você segue as regras, mas sente que algo está errado. Por quê? Porque esse certo foi construído para te controlar, não para te libertar. Nietzsche dizia: tudo o que é feito por amor está além do bem e do mal. Mas vivemos por medo. Medo de errar, medo de falhar, medo de ser quem somos. Vivemos em um sistema que nos ensina desde cedo a obedecer. Aprendemos a seguir regras, bater metas, produzir. Mas não aprendemos a sentir, a questionar, a escutar a nós mesmos. Ficamos tão ocupados tentando ser o que esperam de nós, que esquecemos quem somos de verdade. Nietzsche já alertava: torna-te quem tu és. Mas como fazer isso se nem sabemos mais quem somos? Você acorda com o despertador, escova os dentes, pega o celular, checa mensagens, corre para o trabalho, faz o que tem que fazer, volta, assiste algo, dorme e repete. Os dias passaram a ser checklists, não experiências. Você vive no automático, sem se dar conta, porque o mundo te treinou assim. Mas viver no automático é como estar morto em câmera lenta. Seu corpo está aqui, mas sua consciência foi embora. E a pergunta que te assombra é silenciosa: quando foi que eu parei de viver? Quantas vezes você disse para si mesmo: quando eu terminar isso, aí sim. Quando eu tiver dinheiro, aí sim. Quando eu for promovido, quando eu tiver tempo, mas esse momento nunca chega, porque ele não existe. Você está vivendo com a promessa de uma vida que ainda está por vir. Enquanto assiste a sua real vida passar pela janela, o tempo não espera, ele só passa. E você? Está esperando por quê? Hoje, tudo virou produtividade. Até a sua dor precisa ser útil, até o seu descanso precisa ser merecido. E você virou um número. Likes, metas, entregas, resultados. A alma desapareceu. A vida virou um currículo. E o ser humano, um projeto de marca pessoal. Mas como ser verdadeiro num mundo onde tudo precisa performar? Desde a infância nos dão rótulos. Você é inteligente. Você é tímido. Você é difícil. E vamos acreditando. Vamos vestindo máscaras para sermos aceitos. Até que um dia, as máscaras grudam no rosto e a gente se perde de si. O filósofo Jean-Paul Sartre dizia que o ser humano está condenado a ser livre. Mas o que ele queria dizer com isso? Que a liberdade assusta, porque ser livre é escolher quem você é. E a maioria prefere a segurança do automático. Você carrega histórias antigas, erros que se repetem, palavras que te feriram, traições que você nunca esqueceu. E sem perceber, você vive o presente como punição do que passou.
Nietzsche dizia que o homem sofre mais com a imaginação do que com a realidade. E você sofre, mas não pelo agora. Você sofre por tudo que não conseguiu deixar para trás. E sabe o que é mais cruel? Você não vive o presente, porque ainda está preso no passado. O futuro é a maior ficção que o ser humano já criou. Você não vive no futuro. Você pensa nele, projeta ele. Mas só existe o agora. E quanto mais você deposita sua esperança no que ainda não chegou, mais você se distancia da única coisa que é real, o presente. A ansiedade é o excesso de futuro, a depressão, o excesso de passado. Eckhart Tolle. O segredo não é ignorar o futuro, mas não viver para ele. Você acorda cansado, não fisicamente, mas mentalmente. Pensamentos circulares, comparações, ansiedade, futuro, futuro, futuro. E o presente? Você não mora mais nele. Alan Watts dizia: a ansiedade é sempre o resultado de tentar viver no futuro. Você não é seus pensamentos, mas está sendo comandado por eles. Você percebeu como os dias passam cada vez mais rápido? Ontem era janeiro, hoje já é julho. E amanhã? Amanhã pode ser tarde. O tempo não espera ninguém. E o mais cruel é que só percebemos isso quando ele já passou. Sêneca escreveu sobre a brevidade da vida. A vida é longa o suficiente se for bem vivida. Mas você tem vivido? Ou só tem preenchido os dias? Você conversa com você o tempo todo, mas essas conversas são veneno. Você não é suficiente. Você já deveria estar mais longe. Ninguém se importa com você. E você acredita, porque sua mente grita e a sua alma está muda. Mas não precisa ser assim. O silêncio pode ser um santuário, mas você o evita, porque no silêncio a verdade aparece. E você tem medo da verdade. Medo de descobrir que está vivendo uma vida que não escolheu. Medo de admitir que se perdeu. Você acorda, pega o celular, abre o Instagram. Alguém está viajando. Alguém está no amor da vida. Alguém conquistou o que você deseja. Você sente que está atrasado. Fica ansioso. Corre. Mas corre para onde? A internet criou uma simulação de vida. Todo mundo parece estar vivendo mais, sendo mais, conquistando mais. E você parece parado. Mas e se todo mundo estiver apenas representando? E se ninguém souber de verdade o que está fazendo? Pare um segundo e pense. Você se reconhece? Ou você se tornou o reflexo do que os outros esperavam? A família esperava que você fosse forte. A sociedade esperava que você fosse produtivo. Seus amigos esperavam que você fosse legal. Você aceitou tudo isso e perdeu a si mesmo. Torne-se quem você é, dizia Nietzsche. Mas como fazer isso, se você nem sabe mais por onde começar? A maior prisão não tem muros. Ela vive dentro da sua cabeça. Pensamentos repetitivos, ansiedade constante, culpa pelo passado, medo do futuro. A mente se torna um campo de batalha. Mas aqui vai um segredo. Você não é o que pensa. O budismo ensina que o sofrimento nasce do apego. Apego a ideias. Apego a versões antigas de nós mesmos. Apego a uma vida que não faz mais sentido. Celular, notificações, reels, vídeos curtos, novidades. Você está sempre distraído, sempre estimulado, sempre fugindo de sentir. Porque sentir dói. Olhar para dentro assusta. Pensar incomoda. Mas enquanto você se distrai, a vida passa. E tudo o que você não enfrenta hoje vai te devorar amanhã. Você se olha no espelho e vê alguém que não reconhece. Você virou um personagem. A pessoa que sorri para evitar perguntas. Que finge estar bem para não parecer fraca. Que fala o que esperam ouvir. Que vive para ser aceita. Mas viver como personagem é não viver. O maior sofrimento humano é viver desconectado de si mesmo. Carl Jung. Chega, é hora de tirar a máscara. É por isso que você corre. Corre o tempo todo. Do silêncio, da dor, de si.
Preenche o vazio com séries, comida, trabalho, relacionamentos, mas ele sempre volta. Porque o vazio não quer ser preenchido, ele quer ser compreendido. Por que é tão difícil olhar para dentro? Porque lá vivem verdades que evitamos, traumas que fingimos esquecer, desejos que enterramos. Mas enquanto não olharmos, vamos continuar vivendo uma mentira confortável. Como dizia Carl Jung, aquilo que você resiste, persiste. Olhar para dentro não é fraqueza, é o primeiro ato de coragem. Talvez você já tenha sentido, no meio de uma conversa, ou sozinho no quarto, aquele silêncio estranho, aquela falta de sentido, aquela sensação de que nada importa de verdade. Bem-vindo ao vazio. Mas não fuja, porque ele não está aqui para te destruir, ele está aqui para te acordar. Quando tudo perde o sentido, você pode finalmente começar a criar um sentido real, seu, autêntico, vivo. Você vive dias que parecem cópias, acorda e repete, dorme e reinicia. É como se o tempo não tivesse textura, como se os dias passassem, mas você não estivesse dentro deles. A rotina é um conforto, até virar uma prisão. E quando a vida se torna repetição, você começa a esquecer quem é. Chega um momento em que algo dentro de você quebra, e você se pergunta, é isso? Essa raiva silenciosa, essa vontade de chorar sem saber porquê, essa insatisfação com tudo, é o seu chamado, não para desistir, mas para renascer. Camus dizia que o primeiro ato filosófico é a revolta. Revoltar-se contra uma vida que te adormece, contra um sistema que quer sua obediência, não sua verdade. Dentro de você existe uma chama, mas ela está apagada. Ela queima por propósito, por verdade, por liberdade. Só que fomos ensinados a sufocá-la. Trabalhe, produza, consuma, cale. Mas e se você deixasse essa chama acender de novo? Não para ser melhor que os outros, mas para ser inteiro, autêntico, vivo. Quem é você, quando ninguém está olhando? Sem personagens, sem filtros, sem obrigações. Você sabe? Ou está vivendo o que esperam de você? Família, trabalho, amigos, redes sociais. Todos têm uma versão sua, mas você esqueceu de viver a sua própria. Camus dizia, criar é viver duas vezes, mas viver com máscara é morrer devagar. Chega uma hora que a alma começa a doer. Você tem tudo o que disseram que deveria te fazer feliz, mas sente que algo está faltando. Não é dinheiro, nem reconhecimento, nem sucesso. É sentido. O vazio não é um defeito, é um alarme. É o universo sussurrando, você se afastou de quem você é. Você vai precisar perder muita coisa. A aprovação dos outros, o papel que representava, as certezas, mas a beleza em perder. Porque só o que não é essencial se desfaz. O que é seu, permanece. Esse é o momento em que você para de tentar acertar e começa a tentar sentir. Olhe ao seu redor. Você está em um planeta girando no meio do nada. E ainda assim, respira. Já parou para pensar no quão improvável é a sua existência? Mas ao invés de contemplar, você se preocupa com boletos, com seguidores, com a opinião alheia, e a vida passa. O filósofo Alan Watts dizia, o significado da vida é apenas estar vivo. Talvez o sentido não seja alcançar algo, mas simplesmente sentir, presenciar, agradecer, simulation. Vai chegar uma hora que você vai cansar de agradar, cansar de correr, cansar de fingir. E essa raiva é um sinal de vida. A raiva pode destruir, mas também pode despertar. Ela é o seu grito interior dizendo, chega. Chega de viver para os outros. Chega de ignorar a alma. Chega de sobreviver. Essa raiva não é o fim, é o recomeço. Você começa a se irritar, com tudo, com todos, com você. Essa raiva é mal interpretada. Chamam de impaciência, crise, drama. Mas na verdade, é a alma gritando. É a sua essência dizendo, eu quero viver. Viver de verdade. Com presença,
com verdade, com intensidade. Não há nada de errado com você. O erro está em viver abaixo da sua verdade. Seu caminho não está no mapa, não está nos livros, não está nas redes sociais. Ele está no seu corpo, na sua dor, na sua sensibilidade, naquilo que te emociona sem explicação. Não é sobre fazer o que funciona, é sobre fazer o que faz sentido. O que não vem da alma pesa, e a alma sussurra. Mas você precisa silenciar para escutar. Você passou a vida toda buscando algo fora. Amor, validação, segurança. Mas tudo o que buscava sempre esteve dentro. É hora de voltar para casa, para o seu corpo, para o seu silêncio, para a sua alma. O despertar não é um lugar, é uma escolha, um instante. Agora. Você não precisa ter todas as respostas, nem estar certo o tempo todo. Você só precisa estar presente. A cura não vem de um livro, nem de um vídeo. Ela vem do agora. Começa quando você escuta, sente, faz silêncio e se pergunta: o que eu quero de verdade? Não o que esperam. O que você quer? Essa pergunta simples pode mudar a sua vida. Você vai morrer. Essa frase parece pesada, mas é a mais libertadora que existe. A morte não é inimiga. Ela é o lembrete de que o tempo é limitado. Você está esperando o quê? Um sinal? Uma aprovação? Um momento ideal? Esse momento é agora. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais presença. Você passou a vida tentando acertar, seguindo o certo, fugindo do erro. Mas a verdade é que a vida não exige perfeição. Exige presença, coragem, entrega. Você não foi feito para agradar, nem para obedecer, nem para vencer todos os dias. Você foi feito para sentir, para errar com profundidade, para viver com verdade. E talvez, só talvez, se você parar de tentar acertar, você finalmente comece a viver. Talvez você tenha se perdido, mas isso não significa que você fracassou. Talvez você tenha errado, mas isso não te define. A vida está aqui, agora. Mesmo que você tenha passado anos fora dela, ela te chama, com sutileza, com paciência. Tudo o que você precisa fazer é voltar. Voltar para si, para o corpo, para o silêncio, para o coração, porque a vida não espera, mas ela perdoa e recebe de volta aqueles que despertam. A vida está aqui, neste instante, neste corpo, neste silêncio. Você não precisa ser outra pessoa, nem ter todas as respostas. Você só precisa se lembrar. Lembrar de sentir, lembrar de escutar, lembrar de parar. Você não está perdido. Você só se esqueceu de voltar. E agora, você está voltando. Se você chegou até aqui, significa que ainda existe esperança. Você ainda sente, ainda busca, ainda quer mais da vida. E isso já é suficiente. Porque quem busca já está acordando. E quem acorda nunca mais aceita viver no automático. Lembre-se, sobreviver não é viver. E você não veio até aqui só para existir. Você veio para sentir profundamente, viver intensamente e deixar algo verdadeiro atrás de si. Acorde, antes que a vida vire só um eco do que poderia ter sido. Se este vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe nos comentários o que ficou ressoando em você. E se as palavras faltarem, escreva apenas gratidão. Saberei que você caminhou até o fim comigo. Caso ainda não esteja inscrito no canal, convido você a se juntar a nós nessa jornada de autoconhecimento e sabedoria. O estoicismo nos oferece mapas para navegar os dias difíceis e cultivar serenidade em meio ao caos. Aqui ao lado, deixo 2 vídeos que aprofundam ainda mais esses ensinamentos. Que eles sejam sementes para novas reflexões. Até breve.